Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, eu vou contar para vocês as 7 características da arbitragem que me convenceram a passar a recomendar isso para os meus clientes. E quais são elas? Simplicidade, confidencialidade, especialidade, agilidade, flexibilidade, economia e segurança. Vamos falar sobre cada uma delas? Simplicidade. O procedimento de arbitragem é simples, não tem aquelas características formais, burocráticas que o processo público tem. Ou seja, observado as garantias mínimas de defesa do contraditório, os princípios que orientam o procedimento de arbitragem que estão estabelecidos na lei de arbitragem, não se exige um rigor e uma forma certa, específica, para que os atos do procedimento de arbitragem sejam realizados. Ou seja, se aproveita como válidos todos os atos, desde que revestido da mínima forma e que respeitado esses princípios orientadores, o processo é válido. Essa simplicidade aproxima o cidadão do processo, as partes para interagirem com mais qualidade no processo e sem a preocupação daquele afastamento que a justiça estatal acaba imprimindo ao processo no processo público. No procedimento de arbitragem, o árbitro vai se vestir sem uma formalidade, sem um rigor maior, vai sentar numa mesa de reunião com as partes e exatamente nesse tom de simplicidade ele vai desenvolver o procedimento. Isso é uma característica muito interessante que aproxima as partes, que aproxima os árbitros das partes e que naturalmente permite um desenvolvimento de um processo menos beligerante, um processo mais amistoso, que permite e potencializa a chance de uma solução consensual. Outra característica, confidencialidade. A confidencialidade é uma característica super interessante da arbitragem, porque ao invés do processo público que está submetido ao princípio da publicidade, em que todos os seus atos são públicos, que todas as suas decisões são publicadas na imprensa oficial e que assim toda a sociedade tem acesso às salas de audiência e tem conhecimento dos atos que são realizados nesse processo, no procedimento de arbitragem, só quem tem acesso às salas nas reuniões de arbitragem e só quem participa efetivamente desses atos e só quem tem conhecimento do que acontece no procedimento de arbitragem são os próprios árbitros, os advogados das partes e as partes, ou seja, ninguém mais, a não ser aqueles que auxiliam o árbitro, os secretários de audiência ou o secretário da própria Câmara que auxilia na comunicação dos atos processuais. Então, além dessas pessoas, ninguém mais participa do procedimento de arbitragem. E essa confidencialidade assegura duas questões muito importantes. Primeiro, preservar a imagem das partes. A imagem das partes fica incólume, preservada. O problema não precisa transcender ao problema. Ou seja, um problema que iria desgastar a imagem de um profissional por um suposto erro cometido, ou a imagem de uma empresa por alguma falha cometida, não precisa transcender ao conhecimento de terceiros. Fica adstrito às partes que estão resolvendo aquele problema. E isso, naturalmente, preserva a imagem e garante uma economia, porque se um profissional ou uma empresa é apontado como tendo cometido uma falha grave e importante, que naturalmente arranha a sua imagem, o seu conceito de mercado, isso lhe traz perda de novos negócios ou perda de atuais clientes. E com a confidencialidade isso não acontece, porque o problema fica adstrito às partes e aos árbitros e naturalmente não transcendendo ao conhecimento de terceiros, ele será resolvido ali e não vai abalar a imagem de nenhuma das partes. Ainda assim, a confidencialidade tem uma outra característica muito interessante. Preserva as estratégias de negócio que estão sendo discutidas no procedimento de arbitragem. Ou seja, uma empresa está planejando algum lançamento futuro, esse lançamento tem um conflito com o parceiro que vai para um processo. Se fosse no processo público, esse lançamento futuro seria do conhecimento de todos, inclusive dos seus concorrentes.
no procedimento de arbitragem, submetido à característica da confidencialidade, aquele lançamento só fica com o conhecimento das partes, ou seja, daqueles parceiros envolvidos no próprio projeto de lançamento. E assim os seus concorrentes não tomam conhecimento dessas estratégias de negócio e a preservação disso tem um grande valor econômico para as empresas. Outra característica bem interessante, a especialidade. Na arbitragem, o árbitro pode ser um profissional de qualquer área do conhecimento, não precisa necessariamente ser um advogado. Então você pode ter um árbitro engenheiro, um árbitro médico, um árbitro que conheça de agronegócios, outro árbitro que conheça de tecnologia, e essa múltipla expertise que o árbitro pode ter permite que, a depender do conflito, as partes escolham árbitros que tenham expertise específica aplicada àquele problema. Ou seja, ele escolhe um árbitro que conhece profundamente daquela área e que terá mais qualidade a decisão do árbitro, porque ele sabe, entende o contexto daquele problema, entende as vicissitudes, as características que aquele tipo de ramo de negócio ou que aquele tipo de serviço compreende, e que um juiz ou que um árbitro não especialista poderia ter mais dificuldade ou precisaria se valer de vários experts, de vários peritos, para poder auxiliarem a que ele entenda mais claramente o que aconteceu naquele problema e qual seria a solução mais recomendada. Então, a especialidade como característica da arbitragem é algo que permite uma solução mais precisa, com mais qualidade e provavelmente também mais econômica, porque em muitos casos é possível até dispensar a necessidade da perícia, porque o árbitro já pode ser um especialista naquele tema do problema e não sentir necessidade de ouvir um outro especialista sobre o assunto. Outra característica muito interessante é a flexibilidade. O procedimento de arbitragem, diferentemente do processo público, em que tem que seguir todos os passos definidos no Código de Processo Civil, o procedimento de arbitragem vai seguir aqueles passos estabelecidos pelas próprias partes, através da convenção de arbitragem e do compromisso arbitral, onde vai se definir como o processo vai se desenvolver. Então, a flexibilidade é uma característica da arbitragem que ela passa por várias escolhas que as partes terão. A primeira escolha que a parte vai fazer é se quer a arbitragem. Isso já é uma demonstração da sua flexibilidade. A segunda escolha é quem vai arbitrar. A terceira escolha, isso tudo compreende a ideia de flexibilidade. A terceira escolha é como o processo de arbitragem será decidido, com que critério de decisão será decidido o processo de arbitragem. Por equidade, com base em um determinado estatuto, em uma determinada convenção, ou seja, pode-se estatuir o critério de decisão que os árbitros vão ter que levar em consideração ao proferir a sua sentença. E pode-se definir também qual é o passo a passo do procedimento de arbitragem, quais são as fases que serão previstas no procedimento de arbitragem, qual o prazo que será assinado para cada parte cumprir determinado ato processual. Ou seja, tudo isso são características da flexibilidade. E por último, pode-se definir também em que tempo o procedimento de arbitragem deverá ser concluído, ou seja, a lei autoriza as partes a definição do tempo do procedimento de arbitragem, da conclusão, da emissão da sentença do árbitro, que, lembre, é uma sentença definitiva. Então, todas essas possibilidades de escolha que as partes têm à sua disposição, definida pela lei de arbitragem, caracterizam a ideia da flexibilidade. Outra característica bastante importante é a da agilidade. O procedimento de arbitragem é um procedimento ágil. Ágil porque atende o prazo definido pelas partes. As partes definiram que o procedimento de arbitragem deve ser concluído em 90 dias, ele deve ser concluído em 90 dias, desde que o árbitro tenha aceito esse prazo, ele tem o compromisso de fazer. Já falamos em um outro programa, Momento Arbitragem, que inclusive, se o árbitro não respeitar esse prazo estabelecido, ele perde
o direito de emitir a sua sentença, porque fica extinto o compromisso arbitral. E se ele emitir essa sentença mesmo assim, a sua sentença será considerada nula, porque extrapolou o prazo desde que a parte o tenha notificado para cumprir em 10 dias. Então, a agilidade é garantia no processo de arbitragem. É uma garantia que tem. Quanto tempo vai durar? O tempo que você quiser. E se você não disser nada, vai durar 6 meses no máximo, que é o que a lei de arbitragem prevê, quando não há previsão expressa de quanto tempo deve levar a arbitragem. Então, uma solução que será dada no tempo que você quer, ou que será dada no máximo de 6 meses, a gente pode dizer que é uma solução ágil. E uma solução ágil tem, naturalmente, uma importância muito significativa para a sua vida, porque vai resolver o seu problema no tempo que você quer ou no tempo máximo de 6 meses. Isso é algo muito positivo. Você sabe quando começa e você sabe quando vai terminar o procedimento de arbitragem. E aí entra uma outra característica que casa com a característica da agilidade, que é a característica da economia. Muitas pessoas vão dizer, mas é mais caro para as custas da arbitragem do que as custas em um processo na justiça pública. Num primeiro momento até pode ser. A gente não pode afirmar categoricamente que será, porque o valor das custas de um processo público depende da lei de organização judiciária de cada estado. Tem estados que têm custas mais elevadas, outros estados têm custas menores. De qualquer maneira, o confronto direto das custas da arbitragem com as custas do processo público pode parecer desvantajoso para a arbitragem. Mas quando você considera que o processo será concluído naquele tempo que as partes definiram, ou no prazo máximo de 6 meses, se não houver uma definição sobre o assunto, e entende a repercussão econômica que o tempo traz para a solução do caso, então você compreende claramente que se torna muito mais econômica a solução pela arbitragem. E por fim, eu gosto de dizer que o procedimento de arbitragem tem como característica a segurança. Segurança por quê? Porque o procedimento de arbitragem e a sentença que será emitida ao seu final pelos árbitros, essa conclusão ela tem toda validade jurídica e vale como título executivo judicial e é irrecorrível. Então isso te dá uma segurança. O documento que será emitido ao final do procedimento de arbitragem é um documento válido, previsto em lei federal e respeitado pela jurisprudência do nosso país como um documento que não deve ser revisado, revisto, alterado, que no máximo ele pode ser anulado se tiver um defeito formal no procedimento de arbitragem ou alguma característica específica da sentença de arbitragem que esteja por contaminar a sua validade. Então, não sendo essa a situação, a sentença será válida, você sabe quando começa, você sabe quando termina, e esse documento tem validade para todos, para as partes e para todos, porque é assim que a lei definiu. Então, portanto, há plena segurança jurídica na utilização da arbitragem. Então, compreendendo essas 7 características que nós falamos, que se tornam vantagens, eu me convenci claramente de recomendar a arbitragem para todos aqueles que me procuram, desde que trate sobre direito patrimonial disponível, um conflito que possa ser submetido à apreciação da arbitragem. Tratando sobre isso, eu recomendo, vá para a arbitragem, porque é um procedimento seguro. Além de tudo, você vai escolher o árbitro e naturalmente vai ter cuidado em escolher bem esse árbitro para que ele possa proferir uma sentença de qualidade. Você acaba sendo um corresponsável pela qualidade do que vai ser produzido e naturalmente tende a aceitar com muito mais facilidade a sentença que será emitida, ainda que ela tenha sido contrária ao seu interesse, porque você participou da escolha do árbitro. Então, o procedimento de arbitragem é um procedimento muito válido. Naturalmente, cada caso deve ser analisado pelo advogado, se recomenda ou não a utilização da arbitragem. Em geral, eu tenho recomendado, salvo situações pontuais em que a gente avalia cada caso. No mais, eu quero agradecer a sua audiência, dizer para você que eu estou aqui aguardando o seu comentário. Fico muito feliz por você estar interagindo com a gente, enviando suas perguntas, e quero te pedir, envie mais. Envie perguntas, envie sugestões, faça suas críticas para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando o nosso momento arbitragem.
E muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um grande abraço.